Gente, a criatividade dela vai tão longe que até livro ela já escreveu também. Escrevi. Eu, ele e E muitas histórias. histórias. Como é que surge esse livro? Esse livro, ó, foi um presente, assim, de Deus. Sempre aconteceu muita história comigo, né? Muitas histórias da vida, assim. E aí, eu ainda, antes, lá em 2019, quando eu comecei a crescer na internet, não era no meio gospel. Tipo, eu sempre fui cristã, mas eu não fazia conteúdo gospel. Eu fazia desabafos, eu contava a minha vida. Ah, E era é? muita história. E eu ainda falava, gente, isso aqui dá pra escrever um livro? Eu ia falando, brincando, o pessoal falava, você tem que escrever um livro. Quando foi, acho que 2021, uma moça entrou em contato, a editora entrou em contato comigo, falando pra eu poder lançar um livro. E eu falei, agora eu entendi por que tanta prova, tanto processo, era pro livro, tanta experiência, né? É. E aí, ó, o título do livro, Eu, Ele, Muitas Histórias. Já foi tudo de caso pensado. Porque teve gente que veio falar, mas ele, que ele é Deus, que eu tô me referindo. Tem que ser E maiúsculo, mas a minha ideia era fazer um título que não, tipo, quem visse, que não fosse cristão, ia achar, sei lá, que é um livro de romance, ia comprar, e aí quando, pá, dá de cara com Jesus, entendeu? Ah, Essa foi a a estratégia. estratégia. E no livro é a mesma pegada. Eu conto várias experiências que eu tive com Deus, mas não experiências tipo, nossa, a cura de uma doença, nossa, vi um paralítico andar. Não, porque Deus ele age em pequenas coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente não vê. A gente não percebe as experiências, assim, as coisas que Deus ele trabalha no nosso dia a dia, a gente não vê. Então lá no livro eu conto assim, experiências, várias experiências que eu já tive, que eu vi Deus se manifestando, mas que se você não para pra pensar assim, não é que Deus se manifestou de uma forma grandiosa, mas ele se manifestou. E às vezes ele se manifesta tantas vezes no nosso dia que a gente não percebe. E é isso que eu trago no livro. Aí muita gente também que, né, falou que leu e se aproximou mais de Deus também, que também viu Deus como um Deus assim presente. Então, é sempre nessa pegada, sabe, os vídeos, o livro, é sempre nessa pegada de trazer Deus assim mais presente. Muito bom. Conta uma história, fiquei curiosa aí pra saber que histórias que tem dentro desse livro. Bem, vamos lá, deixa eu lembrar aqui uma. Ah, tem uma da calça jeans, que é a que eu acho que eu mais lembro. Calça Assim, jeans. ainda chama calça jeans o capítulo. Foi assim, logo lá atrás, uma moça, tal, queria fechar uma publicidade comigo e tal. E ela ia me dar uma calça jeans, uma só. E ela falou, você me encontra em tal lugar? Acho que era no metrô. Eu cheguei lá, ela me deu um bolo. Ela me deu um bolo, ela não apareceu. E eu lembro que eu fiquei muito chateada com a situação. Eu falei, eu saí da minha casa, eu vim aqui e tal, eu queria tanto aquela calça. E aí eu fiquei muito, assim, frustrada com o ser humano, sabe? Que eu fiz de boa vontade, de ir lá buscar e tal. E ela me deu um bolo. Beleza, eu fiquei... Só que aí eu fiquei com aquilo pra mim, assim, e esqueci. Só que Deus, ele não esquece, né? Ele vê o que a gente passa, ele não esquece. Eu esqueci. Quando passou, acho que um mês ou menos, uma outra empresa entrou em contato comigo e falou, Letícia, a gente queria fazer parceria com você de jeans. Aí eu, Olha. tá. E aí, aquela hora lá, eu perdi uma e eles mandaram uma caixa em casa, cheia. Ele falou assim, pode escolher o que você quiser do nosso catálogo. Uau. E na hora que aconteceu, eu só lembrei do outro, porque no dia eu lembro que até chorei, eu fiquei muito frustrada. Eu falei, ai meu Deus, eu vim aqui de bom coração, me deu um bolo que eu fiquei lá plantado o dia inteiro assim, ó. Aí sabe quando você se frustra demais? Então eu conto várias histórias, eu conto também sobre, tipo, ter mansidão, que eu já senti Deus, tipo, me acalmando. Antes de eu começar na internet, eu já trabalhei, em caixa de pizzaria. Nossa, trabalhar com o público era um negócio difícil, né? Acho que isso foi em 2020. Imagina, lidar com pessoas é facinho. Eu comecei mesmo a trabalhar com internet, foi em 2020, metade de 2020 pra frente. Certo. Então, antes disso, aí eu era freelancer no caixa de pizzaria. Aí eu conto lá uma experiência que a mulher me tirou do meu sério, no telefone. E ela falava que ela ia lá, a pizza dela atrasou, por algum motivo a pizza dela atrasou. E ela falou que ia lá. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele rolo de macarrão pra me defender. Eu conto no livro, né? Ah, tá. E aí tipo, eu senti na hora, tipo, Deus muito forte, me acalmando, sabe? Tipo, olha, né? Assim, lembrei de Pedro com a espada. E eu, Deus. E, tipo, então, eu conto várias experiências. Conto quando eu fui assaltada também, que Deus falou comigo antes do assalto, eu não escutei. Várias histórias. Nossa. Como é que foi isso? A do assalto foi assim. Deus usou tanta gente, eu que não escutei. Eu tava indo pra escola, e aí eu já tava atrasada. Eu ia andando, né? Foi em 2017, tava no terceiro ano do colegial. Aí minha mãe falou assim, Letícia, vai de ônibus, né? Só que o ônibus, às vezes, ele demora demais. E eu estudava perto, aí eu falei, não, vou andando, vou a pé. E meu amigo que tava falando comigo por telefone também, falou, Letícia, por que você não vai de ônibus? E, tipo, ele não tava conversando com a minha mãe, foi duas pessoas diferentes. E eu, não, vou a pé. Pra que eu fui a pé? Desci a rua da minha casa, assim, na hora que eu fui virar a esquina, eu vi lá na além, assim, 2 motoqueiros. E eu ouvi um negócio...
sabe uma voz, uma coisa, falando assim, você vai ser assaltada, tipo, tenha calma, sabe? Você vai ser assaltada. E eu literalmente ouvi. Eita. Aí eu já. Tanto, eu tenho até a gravação que uma câmera pegou. Tanto que na hora que eu meio que tive esse negócio, que eu escutei, né, a voz, eu já fui encostando, aí eles vieram me encurralar assim na parede. Ali eu achei que eu ia com Deus, né? Falei, meu Deus do céu, eu vejo Cidade Alerta, dessas coisas assim, TV. Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou estar lá na Record, não sei o quê. E aí eles veio pedindo meu celular. E eu, na hora, é muito. Você já foi assaltada? 7 vezes. Pois é, a gente. Meu, eu nunca vi, minha cabeça nunca pensou tão rápido, igual pensou aquele dia. Eu pensei em tudo, eu pensei na minha mãe, eu pensei eu crescendo. A coisa do filme foi real. Eu vi minha vida todinha assim, ó. E ele, vai, passa o telefone, passa o telefone. E aí eu passei, graças a Deus não fez nada comigo. Aí depois eu cheguei em casa, né, aquele auê. Só que aí, depois que eu me acalmei, eu me toquei que, tipo, Deus usou 2 pessoas pra falar comigo. E eu não escutei. E aí eu entro nesse capítulo sobre a questão da gente ouvir a voz de Deus. Se a gente não é íntimo com ele, não tem como a gente reconhecer. Tipo, se um estranho me chamar na rua, eu não vou saber quem é o estranho. Agora, se minha mãe estiver lá embaixo e ela me deu um grito, daqui eu sei que é minha mãe. Só pela voz. Conhece. E é isso que eu falo nesse capítulo, que a gente tem que conhecer a voz de Deus, senão realmente você não vai estar escutando. Você Uou. não vai entender. Uau, então tem tantas parábolas, né, Letícia, sobre esse Aham. assunto, né, da ovelha que só escuta, tá lá no rebanho. Aquele Sim. monte de ovelhinha e chega o pastor dela, chama, ela sai lá do meio e vem. E vem. Pode ser qualquer um chamando. Como é que Sim. pode? Um animal, né? Ele reconhece. Ele reconhece. Ele reconhece. Então, que incrível isso, que incrível. Vou falar pra você, essa é uma das experiências que eu gostaria de não ter tido. De assalto, por exemplo. Né, eu também não queria não, mas Não, tudo que você imaginar. eu poderia ter no passado, né, carro, Deus, essa daí. Todo jeito. Já reagi. Já fui- Sério? Vixe, Maria. Eu oro tanto a Deus pra me não reagir. É, mas Eu falo, Deus quanto mais você assim, se programa, não adianta a reação do ser humano. Por isso que o trabalhar do subconsciente, ele é constante e absoluto para sempre. Por quê? Em várias situações desses assaltos, eu reagi diferente uma da outra. Sério? O meu eu travei. Você travou? Travei. Já travei, tá, Porque já. assim, ó. E eu moço pela. Eu achei que ele ia ter dó, porque eu lembro até hoje que na minha tela de Ter bloqueio dó. tinha um tá cachorro bom. de pijama. Aí eu falei, acho que ele vai ver, ele vai ter um pouco de piedade. Eu pensei em evangelizar aquele cara. Eu pensei, só que eu me segurei tanto, porque eu ia falar assim, irmão, mas você sabe de Jesus? Eu ia falar, sabe quando veio aqui? Eu fiquei com medo dele responder, então você conhece Jesus? Eu vi ele mais cedo, e pão. Eu falei, se eu falar, ele vai mandar essa. Por isso que eu falei, eu nunca pensei tanta coisa na minha vida igual eu pensei aquele dia. Porque eu ia evangelizar ele, eu falei, não, vai que ele manda ver Jesus. Rapidinho, não quero agora, Eu não. não tô querendo ver agora, né, Deus? Acho que é muito cedo, né? Não precisa ser ao vivo, assim. Aí eu não falei nada, eu só dei o celular e ele levou. Ele olhou a tela de bloqueio, o cachorrinho de pijama, gente. Cachorrinho de Não pijama. teve dó, não. Foi com Deus. Levou embora meu telefone. Nossa, eu nem usei aquele celular. Meu Deus, era novinho. Triste. Sei por onde anda agora. Tá aí. As peças perdidas por São Paulo.